No seu televisor, a TV Galega. Na TV Galega, o Mesa de Bar. E na Mesa de Bar, o pastor sinodal, Alan Schultz. Pastor Alan Schultz, o senhor foi se formar no Rio Grande do Sul, né? Não, eu me formei numa casa que tem formação recente para a Igreja Luterana, mas que existe em São Bento do Sul. São Bento do Sul. Recente é modo assim de dizer, sim, né? Ela existia antes como uma casa de formação para um movimento de missão dentro da igreja, como se fosse uma ordem, né, religiosa, que é a Missão União Cristã, mas perto dos anos 2000, não sei agora precisar bem a data, ela recebeu o reconhecimento da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Porque essa missão, essa ordem, essa missão religiosa, ela acontece também dentro da ESLB, né? Então, eu estudei em São Bento do Sul. São Bento do Sul. Mas é todo um currículo reconhecido pela ESLB, se chama inclusive Faculdade Luterana de Teologia, né? Que, lógico, não tem a história e a presença que a Escola Superior de Teologia tem, né? Isso... Eu fiz algumas disciplinas no Rio Grande do Sul, fiz uma especialização também, né? Pretendo em algum momento ainda fazer meu doutorado lá, mas não estudei lá, né? Só conheço o Morro do Espelho e toda a história e a tradição, né? Agora, Joinville, a organização da Igreja Luterana é muito forte. Tinha até um jornal, não sei se ainda tem, né? Ainda existe, o jornal ainda existe, o chamado Joinville Luterano, ainda... É um jornal já com muitos anos, né, de edição, muito tradicional na cidade. Nós tivemos um pastor aqui, está me fugindo o nome dele agora, que foi para Joinville, teve um papel destacado lá, depois ele voltou, está em Rodeio 30, ele criou uma casa lá, até uma vez eu fui visitá-lo, disse, pô, que coisa bonita, que o senhor sabe que eu vi uma coisa parecida com isso aqui lá na Alemanha, perto de Berlim, ele disse, foi de lá que eu trouxe essa ideia. Está no centro a igreja e por volta as casas para pessoas de idade, aquela coisa toda. O pastor... Sobrou bem alemão, esqueci agora. Não me vem também na memória essa pessoa. Mas... Foi daqui de Manaus para lá, para Joinville. Talvez seja o pastor já. Eu visitei ele várias vezes em Joinville, quando eu ia não conheço essa pessoa, infelizmente. Se o senhor lembrar o nome, talvez ajude. Memória. Mas aí o senhor então foi para Porto Velho, não gostou. Eu gostei, eu trabalhei lá, eu fui ordenado no ano de 2009. Né? Pastorzinho bem fresquinho. Eu era o mais novo também da minha turma, né? E para lá eu fui e trabalhei lá 4 anos. 4 anos. A minha esposa também me acompanhou nesse período. Mas sua esposa é da igreja também? É pastora? Não, ela tem outra formação. Ela faz parte, ela é até filha de pastor aposentado, mas ela não é pastora. E ficamos lá 4 anos e meio. Nós voltamos para o sul quando a construção das hidrelétricas lá tornou também um pouco mais difícil algumas condições na cidade, né? Principalmente a questão da saúde, nós queríamos planejar a família e esses desafios mais particulares, assim, então nos trouxeram para cá. Na escola, depois ginásio, faculdade e tal. Então, na época, com a construção da usina de Santo Antônio e Giral, a cidade de 220 mil habitantes foi para quase 500. Era o terceiro fluxo, como os sociólogos diziam, porque havia o fluxo da borracha, teve o fluxo do garimpo, né? Então, porque sempre veio trabalhadores, cada campo, eu até celebrava lá um culto ecumênico com o padre, né? Nos turnos, existia 3 turnos de 4 mil funcionários cada um, num canteiro de obras, né? Então, era 12 mil, né? 14 mil... De todo lado, né? De todo lado. Então, muito aventureiro. Muito aventureiro, e com cada trabalhador também vinha a família, né? Então, muita gente veio para a cidade. Hoje já é uma cidade grande, né? Já é uma cidade grande, Na época já era, como é a capital de Rondônia, Porto Velho, tinha tudo que a gente precisava, né? Tudo que a gente encontra aqui numa cidade grande, Santa Catarina. Só mais caro. Sim, mais caro e nem sempre tão fácil de ter o acesso, né? Mas... E de Porto Velho, o senhor foi para lá? De Porto Velho eu trabalhei daí 3 anos no norte do Paraná
E daí, na época, meu pai adoeceu, então eu me coloquei à disposição de uma comunidade em Pomerode. Até imaginava que isso não daria certo, né? Porque na nossa igreja é assim, as paróquias colocam a vaga à disposição e a gente coloca, então, o nosso currículo para ser apreciado pela paróquia. E fui chamado, num grupo lá até bastante grande de currículos, né? Fui chamado e assim começou a história, então, aqui no Sínodo, no Vale do Itajaí. Né, o senhor falou até no começo do programa em pastor sinodal, né? Então o Brasil ele é dividido em 18 áreas geográficas na ESLB. Então são 18 pastores ou pastoras sinodais, né? E a nossa porção aqui é o Vale do Itajaí. Quer dizer, o senhor é uma espécie de um bispo católico? Sim, é a mesma... Posso dizer assim com bastante cuidado que é a mesma compreensão como o bispo diocesano. Se a gente quer um paralelo, é o mais que próximo. O bispo diocesano tem as paróquias, né? Isso, justamente a função dele é de cuidado com a diocese, né? E a sua área qual é? Então, a minha área, em termos geográficos, eu sempre explico assim, na região vai até Ibirama. Ibirama já não pertence, né? Vai, na verdade, até Apiúnas, Curra. Ibirama já pertence a outro sínodo, esse é o nosso limite mais alto aqui, no Médio Vale. Aí no litoral, o nosso limite é Navegantes, aí depois Pissarras já pertence a outro sínodo, e no sul é o Rio Tijucas, né, lá em Porto Belo. Mas é uma área grande, né? É uma área grande. Quantas paróquias o senhor tem? Nós temos 35 paróquias, que daí temos paróquias grandes também, somos 85 comunidades. E quando tem problema, chama o pastor sinodal. Geralmente é um pouco assim. Tem que ter uma qualquer boa desavença lá na paróquia. Tem que ter uma boa resiliência. Eu sempre compartilho com os conhecidos e com a equipe de trabalho, também com a diretoria, né? Porque daí o sínodo, então, tem uma diretoria, né? Que é formada por leigos, e tem a minha função, então, que é por eleição na Assembleia, e essas pessoas que compõem a diretoria, elas são eleitas no chamado Conselho Sinodal, né? E o senhor é eleito por quanto tempo? É um período de 4 anos cada mandato, com a possibilidade de uma reeleição. Isso é bastante parecido com a nossa, com o Estado, né? Aí 8 anos depois tem que mudar de sínodo. Aí tem que mudar de sínodo. Tanto faz. Aí são conforme as oportunidades vão aparecendo. É uma estrutura diferente. É uma estrutura diferente. Porque a Igreja Católica é o Papa, o Bispo e os padres. Tem os cardeais ainda no meio, né? Mas o cardeal também é um bispo, né? Sim, também é um bispo, A ordenação é de bispo, né? Para nós, a ordenação é a mesma. Eu não recebo uma nova ordenação, só uma investidura para ser o pastor sinodal. Eu não recebo uma ordenação de pastor sinodal, né? Então, por isso, no fim do mandato, nós temos aqui, inclusive em Blumenau, um colega, o pastor Nilo, que já foi pastor sinodal 4 mandatos. Ele 2 vezes exerceu o período de 8 anos. E tem um trabalho também muito, muito bonito ali na Paróquia do Progresso. Tem que ter, né? Senão não teria sido. Então, assim, não existe uma regra que a gente não possa... Aquela ideia de que a gente não possa voltar, né? A gente nem constrói essa ideia de subir e descer, como se fosse uma pirâmide, né? É diferente, né? Porque o padre, acho que sonha um dia virar bispo, né? Bispo, quem sabe, cardeal, né? A ordenação, ela não se altera, né? Ela é vitalícia a função, né? Ele é ordenado para aquela função, Agora, a outra coisa que eu não sei, que eu não conheço a estrutura da igreja de vocês, mas me parece que ela é uma coisa mais democrática, né? Porque tem a participação da comunidade mais forte, né? Sim, isso tem um pouco da compreensão teológica também do próprio Lutero, né? Por isso que a gente diz na igreja luterana não existe um clero, por mais que às vezes pareça, né? Sim. Mas na compreensão teológica não existe. Aquela pessoa lá que é o pastor ou a pastora da comunidade, ela é uma pessoa que ela, como as outras, ela é uma pessoa batizada, que faz parte da comunidade, mas ela foi escolhida, então, para ser uma pessoa que está estudando, tem um estudo específico para assumir aquela função em tempo integral.
porque não tem uma pessoa da comunidade. Então é como se, de repente, como acontecia nas primeiras comunidades quando chegaram no Brasil, né? Eles olhavam quem entre eles tinha mais conhecimentos, geralmente se tornava pastor e professor. A pessoa que tinha um maior conhecimento de Bíblia e também de literatura, né? Tinha capacidade de ensino. Então a comunidade colocava o talar nessa pessoa, que conhecia ela, né? Então nós seguimos bastante essa lógica. Somos todas pessoas batizadas, mas uma tem uma função específica, que não coloca ela acima das demais. Às vezes é até o contrário, né? Como isso vem muito da teologia de Lutero, quer ser o maior é aquele que serve, né? Agora, o senhor como pastor sinodal tem a sua igreja, onde o senhor prega, escuta? Não, eu não tenho. Isso é uma diferença da minha função para o bispo diocesano, né? O que eu faço? Eu sempre, 2 finais de semana por mês, pelo menos, eu tenho paróquias onde eu estou então pregando, né? Uma paróquia ou outra. Como se fosse missionário. Então eu aproveito para conhecer, como são 85 comunidades, eu também me propus no meu mandato de conhecer essas realidades. Uma boa parte já conhecia, uma boa parte já tive a oportunidade de conhecer no ano passado, comecei em janeiro do ano passado, né? E antes você até brincou, né? Estávamos falando da questão dos problemas, então a minha função tem um pouco disso. Eu sempre converso com os colegas pastores e pastoras que geralmente quando é uma coisa boa, uma festa, uma alegria, uma conquista da paróquia, da comunidade, aquilo fica na comunidade, né? Eles vivem entre eles. Quanto menor a comunidade, maior a festa, né? Sim. Aí ele é o pastor sinodal vem aí. E na mesa do pastor sinodal, quando chega, são coisas que geralmente não se resolveram, né? Então esse desafio, a gente estava falando ali antes no início. Então a minha função tem um pouco isso, de administrar também esses desafios, conflitos, né? Acho que é algo que está bastante latente nesse nosso tempo também. Mas cabe ao senhor também o papel de mudar um pastor daqui para lá, como o bispo tem que fazer. Não está agradando um padre ali, ele vai lá. Na nossa situação, como essa gestão é mais democrática com a comunidade, isso acontece numa situação muito extrema. Realmente, numa situação... Normalmente não acontece. Pode acontecer um processo disciplinar, uma disciplina que começa com disciplina fraterna, que é um diálogo, né? Mas para essa questão de você remanejar ou pedir o afastamento de alguém, teria que ser algo muito, muito grave. Teria que ser, posso dizer assim, teria que ser algo criminoso. Né? Da área criminal para... O senhor tem que tomar uma atitude... daí tem que tomar uma atitude drástica. Agora, o pastor Milton, quando eu fiz o programa com ele, ele me contou que está tomando, em vez de vinho, no culto, suco de uva. Isso é uma prática hoje generalizada, né, da Igreja Luterana? É coisa... Na verdade, isso é uma prática que tem sido adotada por causa de pessoas que participam ou que vivem, por exemplo, em casas de recuperação, né? Pessoas ligadas aos narcóticos anônimos, né, ao NAs. E que são pessoas que não podem colocar uma gota, que muitas vezes, né? Uma gota não chega. Então isso é uma coisa que a igreja foi amadurecendo, não sem conflito, não sem dificuldades também. E começou a ser debatido isso bastante na ESLB na década de 80. Alguns escritos que foram descobertos do reformador na Europa também fizeram alguns teólogos questionarem se a gente oferece o batismo para as crianças, por que não a ceia, né? Então veio toda essa discussão. Como a gente sempre tem trabalhado, a gente então usa geralmente o vinho integral, né? Não pode ser o suco de uva integral, melhor dizendo. Não pode ser qualquer suco, né? Não pode ser algo ralo ou algo assim. Que é um suco que mantém o fruto da videira, só não tem o teor alcoólico, né? E essa é a lógica, assim. E aí para as crianças, e daí é oferecido para as crianças. E aí a gente tem deixado isso também aos cuidados, essa autorização, essa motivação aos cuidados dos pais, né? A gente não atropela assim as pessoas. Quando trabalhei na paróquia também sempre trabalhei assim, né? Então meus filhos participam, né? Eu tenho 2, o Johan de 10 e a Julie de 6 anos. E os meus filhos, eles participam da ceia e a gente sempre procura conversar. Então essa é a ideia, né? Também não... Vamos fazer uma pausa para dar comerciais. E no próximo bloco vamos começar falando sobre a família, já que o senhor citou que tem 2 filhos, um rapaz e uma menina. Menino e uma menina, você.
Aos nossos comerciais, por favor.